Olá, boa tarde. Meu nome é James. Bem-vindo ao canal Rádio Derby. Queria falar hoje especificamente do jogo entre Palmeiras e Bahia. Certo? A dupla derby das duas maiores rivais, né, que nosso canal fala, tanto Corinthians, Palmeiras e Corinthians, foram derrotados, duas equipes que foram derrotadas, né, e quem influenciou diretamente a liderança do campeonato, né, porque o Flamengo vence o Corinthians, o Palmeiras perde para o Bahia, e a liderança acabou ficando pro lado da equipe do Flamengo, certo? E especificamente o jogo do Palmeiras hoje especificamente não teve um grande domínio em cima do Bahia, como costuma ter. Depois do Campeonato Paulista contra a maioria das equipes, talvez contra o Sport não teve tanto, mas acabou vencendo, mas outras equipes teve um grande volume de jogo no total, que foi contra o Corinthians, o maior rival, foi contra o Internacional, contra a Fortaleza, que teve um primeiro tempo muito boa, certo? Então, o Palmeiras hoje teve um jogo de lá e cá, né, onde duas equipes jogou de forma mais vertical direto, duas equipes não fez uma aproximação de posse, como costuma fazer. O Palmeiras do Abel tem de jogar assim. O Bahia também, do Rogério Ceni, que é uma equipe que tem mais posse de bola, e é uma equipe que conseguiu responder ao investimento, né? Depois de City ficar com a SAF da Bahia, o Bahia tem feito grandes contratações, principalmente nessa temporada. Trouxe ele de Pulgar, também tem o Cauli, tem grandes jogadores interessantíssimos como o Caio Alexandre, que teve temporada boa pela Fortaleza e acabou chegando para o Bahia. Ou seja, o Bahia fez algumas contratações interessantes e é uma equipe que pode incomodar vários adversários. E incomodou, venceu até então líder de campeonato, né? E acabou passado pelo Flamengo, porque o Flamengo venceu o seu jogo, certo? E vamos falar especificamente da escalação do Palmeiras. O Palmeiras fez algumas trocas, talvez tenha a ver com o cansaço que no jogo passado o Abel Ferreira fala, de que é muitos jogos seguidos, né? Faz 2 dias atrás teve que jogar na altitude. Então, especificamente, vamos falar da escalação do Palmeiras. O Everton no gol, né? Viai, que também jogou contra o Bolívar. A zaga Benedetti traz a ausência do Murilo e a presença do Gustavo Gomes. Depois, na lateral esquerda, temos o Piqueires, né? Aníbal Moreno, Felipe Anderson, Richard Rios no meio, Facundo Torres, Maurício, e no ataque o Flávio Lopes, que fez um grande jogo contra o Bolívar, né? Então, o jogo entre Palmeiras e Bahia, Palmeiras talvez teve várias chances de gol, né? Só que o Bahia também teve as suas oportunidades, né? Resumindo, o Palmeiras perdeu liderança jogando em casa e foi derrotado por um time muito organizado do Bahia, né? Muito pressionado pelo dono de casa. E no segundo tempo, a entrada do Estevão, Paulinho e Vitor Roque tentou mudar o segundo jogo. O que Bahia fez foram a presença de Eric, né, que foi, e também teve a presença de Eric Pulgar, que também foi importante, e o William José também, um jogador extremamente importante. E o Bahia teve Paulinho, o Coutinho Rodrigues, né,
incomodou bastante o Palmeiras. Certo? Vamos falar do lance do jogo. Primeiramente, vamos falar do chute do Juba. Aos 5 minutos fez o Everton trabalhar, né? Fora da área, e a bola saiu para fora, né? Depois teve sequência já, o Palmeiras responde por lado direito, Felipe Anderson cruza na área e Maurício teve chance de chutar para fora, né? Sozinho nesse de gol. Depois Palmeiras teve outra chance em trave, desentendimento do goleiro e a zaga, e Maurício também teve outra oportunidade de fazer o gol. O chute do Flávio Lopes, que veio com confiança, né, depois do jogo contra a Bolívar, que acabou incomodando o goleiro. E o Gácio, um jogador muito perigoso, né, e o Everton saiu bem e acabou ficando com a bola aos 29 minutos. Ou seja, foi um jogo de lá e para cá, equilibrado, duas equipes jogando muito com o lançamento. De lado de Bahia, né, com Juca, Everton Ribeiro no meio campo, fazendo um lançamento invertindo de um lado, e o Palmeiras tentando inverter também com o Aníbal Moreno, com o Maurício, pelo lado, pisou pela direita também com o Felipe Anderson no primeiro tempo. Faltou alguma agressividade devido à falta de presença de Estevam, que é um jogador diferente, que poderia desequilibrar, né? Ou talvez a presença do Vitor Roque, que entra no segundo tempo jogando como ponta, e não como ele gostaria de jogar, que é mais perto da área, né? Então, vamos falar a sequência do lance do primeiro tempo, né? Lançamento pela esquerda, participação do Facundo, toque, grande chance do Flávio Lopes que chuta para fora. Aos 28 minutos, grande chance do Palmeiras de fazer 1-0. Também, finalzinho do primeiro tempo, o Richard Rios chuta para fora, está pisando muito na área, no meio campo, tanto o Maurício quanto o Richard Rios. E Bahia teve outra chance no chute do William José, que bateu na trave, né? E o Everton, que é uma grande oportunidade. Ou seja, o Palmeiras fez trocas do Abel, fez troca na entrada de Estevam e tanto de Vitor Roque e Paulinho, e mesmo assim o Rogério Ceni conseguiu responder às suas trocas, né? Fazendo, ou seja, um jogo de ida e volta, né? Porque o Rogério Ceni consegue ter essa visão de, digamos, de ida e volta, que você faz uma troca, jogo xadrez, eu consigo responder às suas trocas, tentando anular o adversário o máximo possível, né? Nesse caso, foi mostrado, né? Então, o escanteio, cruzamento, o Palmeiras teve outra chance pelo escanteio, e o Estevam também tem outra chance puxando para dentro, chuta, o goleiro responde, o Flávio Lopes, se a gente for falar grande jogo dele contra a Bolívar, hoje desperdiçou grande chance. A impressão de muitos palmeirenses é de que voltou a ser o Flaco que o torcedor estava acostumado, mas teve outra chance também de cabeça aos 17 minutos. Estevam, pela direita, chamou o William José para avançar, cruza, e o Vitor Roque teve chance e a bola foi tirada na área, dentro de linha de gol. O Palmeiras parecia que estava com grande chance de ficar com a vitória, né? Mas porque teve principalmente o chute do Vitor Roque, né? Que acabou foi tirado dentro da linha, né? E a sequência de lances, né? O Palmeiras teve outra chance com o domínio do Paulinho, depois o Estevam tenta chutar de fora da área, jogo de ida e volta, né? O Palmeiras tendo sua chance, Bahia também, um jogo muito direto, muito tático, né? E teve jogo de cabeça, cruzamento na área, né? Facundo tentou outra chance, e Bahia responde com a tabela entre Cauri
e Kaique aos 47 minutos, né? E acaba sendo o gol decisivo da vitória. O Bahia acaba vencendo sua primeira vitória na história do Allianz Parque, mas retrospecto muito positivo do Palmeiras fora de casa, né? O desempenho do Palmeiras fora de casa tem sido melhor aqui em casa, lembrando que o Palmeiras perde para o Corinthians em casa, no Allianz Parque, e teve chance de fazer seu resultado fora. Venceu o Inter fora de casa, venceu o Fortaleza fora de casa. Então, o Palmeiras tem também bons resultados fora de casa. O retrospecto da equipe do Abel Ferreira são 16 jogos como visitantes, 13 vitórias e 3 empates. E essa sequência é um histórico, porque no período de 1995 até 96, quando teve 18 jogos de invencibilidade fora de casa. Antes da equipe do Abel tem sido muito mais efetivo jogando fora de casa do que dentro da casa, né? Então, Palmeiras tem 2 derrotas como mandante, né? A primeira foi contra a Morumbi, no Paulistão, atuando no Barueri, e depois, a gente já acabou de falar, jogo contra o Corinthians, o maior rival, no primeiro jogo, que foi decisivo pelo título do seu rival, né, em casa. E agora tem outra derrota para o Bahia. Eu entendo que alguns torcedores estejam chateados, mas na minha opinião não deveria, porque o Palmeiras vem tendo um grande resultado contra a Bolívar, na altitude, vem tendo grande sequência de vitórias, né? E no caso do futebol, você não vai ganhar todas. O Liverpool não ganha todas, o Real Madrid, que é considerado um bicho-papão, não ganha todas, e as equipes vão ter oscilações. O Bahia é uma equipe que não vai brigar pelo rebaixamento, é uma equipe do Rogério Ceni bem treinada, que vai brigar por grandes coisas. Então, na minha opinião, a torcida do Palmeiras deveria ter calma. São derrotas que vai fazer parte, né? Um ou outro jogo você vai perder, isso é normal, né? E na minha opinião, faz uma semana se falava do Flamengo ter empatado contra o Vasco, ter empatado jogos na Libertadores. Agora o discurso muda e as coisas vão ser também acontecendo com o Palmeiras, né? Vai ter discurso que vai ser a favor e contra. O Palmeiras perde contra uma equipe muito boa do Bahia, que acredita que pode brigar pela Libertadores. É uma equipe muito boa, tem feito grandes resultados na Libertadores, tem grandes investimentos, que é do Grupo City, né? Então tem que ter calma, como diz o Paulo Nobre. Calma, tranquilidade. Como diz Abel Ferreira, né? Isto é preciso calma. Para nós e para vocês que têm a responsabilidade do Kevin, calma, calma, calma. É o que eu peço, só calma. O Palmeiras terá jogo importante quarta-feira no Ceará, é a maratona de jogo não só para o Palmeiras, também para o Corinthians, que tem Sul-Americana e Ceará, e tem outras equipes também, que mais pra frente podemos falar também. Então, é um resultado, um jogo de lá e cá. O Palmeiras não jogou mal, os dois tiveram suas chances de vitória. Então, é isso, né? E muito obrigado, até o próximo vídeo. Talvez no próximo vídeo vou falar sobre a apresentação do Dorival, o pré-jogo do Palmeiras contra o Ceará, pré-jogo do Corinthians contra o Horizontino, talvez possível estreia do Dorival Júnior. Muitos para falar, muito obrigado, bem-vindo ao canal, até mais.